Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Acredito que vocês já devem ter percebido que, embora eu seja uma mulher de exatas, eu sou muito fã de história. Como eu expliquei lá no programa da Rainha Vermelha, o meu período favorito da história, que é o que eu mais li sobre, é o período da Guerra das Rosas, mas um pouquinho antes, um pouquinho depois, assim, entre Henrique II até Elizabeth I, é o período da história inglesa que entrou na imaginação do mundo através de livros e filmes, e eu acabei gostando muito realmente desta parte da história inglesa. Mas eu confesso que eu nunca dei muita bola para a história brasileira, até ter ido estudar em Fortaleza, e eu tive um excelente professor de história do Brasil lá. Paralelo a isso, meu pai morou em São Paulo já mora em São Paulo há muito tempo, e ele veio morar aqui bem antes do que eu, e eu sempre vinha visitá-lo. Numa dessas visitas, um amigo do meu pai levou eu e minha avó pra gente conhecer o museu do Ipiranga. E lá você tem a cripta do Dom Pedro II e de sua esposa, Dona Leopoldina. Mas mais do que isso, a lembrança que eu tenho mais viva dessa visita, que eu acho que eu devia ter 11, 12 anos, foi quando eu entrei num salão grande e lá tinha cachos de cabelo de Dona Leopoldina e de suas filhas, né? E eu lembro muito claramente que eu fiquei chocadíssima porque eles eram cabelos muito loiros. Vamos lembrar, eu era uma criança que nasci e me criei em Belém do Pará. O norte do Brasil, nós temos pessoas loiras, mas é aquele famoso aloirado, né? Não são realmente loiras estilo austríacas, como Dona Leopoldina. E eu lembro que eu fiquei chocadíssima com como era um louro alvo até. E essa é uma das memórias que eu tenho de contato com a história do Brasil mais vivas que eu tenho na memória. E lembro também que nesta visita eu ganhei um bloquinho de anotações que ficou comigo durante muitos anos, que era um retrato, que é na capa, era o retrato de Dona Leopoldina com seus filhos. Inclusive, ela tá com Dom Pedro II no colo. Devido a isso, a figura de Dona Leopoldina se tornou uma figura muito querida, mesmo eu sabendo bulhufas sobre a história dela, confesso. Até que, não sei como, nem porquê, eu caí no canal de um historiador brasileiro paulista chamado Paulo Rizzuti. O canal dele chama-se Paulo Rizzuti no YouTube. E eu comecei a assistir as lives dele, os vídeos dele. Ele foi, por sinal, uma das pessoas que trabalhou como consultor técnico na exumação dos corpos dos imperadores brasileiros, Dom Pedro II. E eu comecei a gostar muito da história do Brasil, desta primeira parte do Império. E acabei então comprando o livro que eu vou resenhar hoje, que é o Dona Leopoldina, História Não Contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, pela Leia. Comprei na festa do livro da Unesp. Esse, primeiro Dom Pedro II também, mas era mais do que óbvio que eu iria começar por Dona Leopoldina. Esse é o primeiro livro biográfico que eu leio, tá? Não sei ao certo se a gente pode considerar o Underwriting do Stephen King como biográfico, mas eu acredito que não. Então, tecnicamente, esse sim é o primeiro livro biográfico que eu leio na minha vida. E é legal que é um livro biográfico que eu estou lendo sobre a imperatriz brasileira. Lembrando que os livros que eu já trouxe aqui, como A Rainha Vermelha, enfim, não são livros biográficos, são romances biográficos, mas não são livros biográficos, não são biografias, tá? Existe uma diferença. O romance biográfico, ele vai ter sim um floreio ali, uma licença poética, né? Não é um historiador contando a história, é um narrador contando uma história que por um acaso é baseado em fatos, tá bom? E para primeiro contato, eu posso dizer com toda a segurança do mundo que eu amei esse livro. Gente, eu amei muito esse livro. Ele é um livro que, assim, eu estou completamente apaixonada. Quero muito ler os dois outros livros que eu comprei dele. E realmente foi uma leitura extremamente prazerosa. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês, que quando a gente tem um livro assim, pelo menos foi o que eu senti, tá? Mais uma vez, é meu primeiro livro biográfico.
o recorte do tempo é muito importante. Então, a gente vai ter, sim, um recorte aqui que vai, né, ter toda a vida da Dona Leopoldina, princesa austríaca da dinastia Habsburgo, que veio de Viena para o Brasil para se casar com Dom Pedro I. Teremos, obviamente, a vida inteira dela aqui contada, do seu nascimento e sua morte, mas é necessário que a gente tenha uma noção de onde está localizada essa persona e o que vai moldar a criação dela, lembrando que ela é uma figura que vem de uma dinastia. Então, esse recorte histórico, para a gente entender o que fez Dona Leopoldina ser Dona Leopoldina, é muito importante. Esse livro ele vai ter isso. Ele vai ser dividido lá em algumas fases. A primeira é toda a história dos Habsburgo. Depois nós temos a adolescência, a infância e adolescência, o noivado, o casamento, que vai culminar com a independência do Brasil, o Império e a morte. Basicamente é essa linha temporal que a gente tem aqui. Mas esse recorte de quem eram os Habsburgo, quem é essa dinastia, o que é essa dinastia absurdamente fantástica, foi super necessário, porque eu particularmente não conhecia. A gente acha que a história da Europa, a história da monarquia europeia é a história da monarquia inglesa, né? Mas, na verdade, nós temos várias outras dinastias, incluindo a dinastia Habsburgo, que é que dominava a Europa, todo o resto dela. A Inglaterra é uma ilha, gente. E aí o que acontece é que a gente vai ter uma introdução sobre o que era essa família, que tem como principal arma o casamento, né? Aliás, tem uma coisa, eu não vou conseguir identificar aqui aonde é, mas tem uma parte que eles falam, um lema da dinastia Habsburgo, que é uma coisa assim, enquanto todos os outros países travam guerras, tu, Áustria, casa-te. É uma coisa impressionante, porque é isso. A moeda de troca da dinastia Habsburgo para se fazer influente em vários tronos da Europa é o casamento. E o autor consegue, né, explicar isso muito bem nesse começo. Eu confesso que logo bem no comecinho eu me senti órfã de uma árvore genealógica ali, porque a gente vai ter nomes muito repetidos. Então você tem tipo assim, Maria Teresa, que é a grande imperatriz da Áustria, mas você vai ter uma ou duas gerações depois uma segunda Maria Teresa que também vai ser imperatriz da Áustria, e depois outra Maria Teresa que vai ser irmã de sei lá quem. Então assim, essa árvore genealógica eu senti um pouquinho de falta. Mas eu entendo o autor não ter colocado, porque não interessa. Você, obviamente, sabe quem são algumas figuras ali, por exemplo, Maria Antonieta, que é meio que tia-avó da Leopoldina, então você vai saber depois quem é Napoleão e qual é toda a birra que os Habsburgo têm com a França por causa do Napoleão. Isso você consegue se situar, mas não é realmente necessário uma árvore genealógica pelo simples motivo que a gente está aqui no momento em entender onde nasce essa criança chamada Leopoldina. A história dela em si não vai precisar disso. E se você for uma pessoa muito curiosa que nem eu, procure no Google. Foi o que eu fiz. Saindo dessa construção de cenário, a gente tem realmente o nascimento e a criação da Leopoldina e as características da família da Leopoldina, o que fazem, na verdade, a compreensão de quem é esta mulher nesta fase da vida dela. Uma menina que, aliás, é muito bonitinho, porque ela é muito tímida, né? Então, toda vez que ela tinha que fazer parte de algum evento social, alguma coisa do tipo, ela escreve pra irmã dela assim, não sabes como suei. Acho muito engraçado isso. Ela falando que ela ficava nervosa, que ela suava. E ela vem dessa família dinástica de anos e anos, de décadas e décadas, e tem primos em todos os lugares da Europa. Então, acaba sendo os Habsburgo uma família muito que tá lá e ali em cima da hierarquia da Europa. E ela é uma representante direta disso. E justamente por não ser a primeira filha primogênita, acaba sendo... Ela não precisa estar no holofote todo o tempo. Até que a irmã dela é obrigada a se casar com ninguém mais, ninguém menos que Napoleão, para exatamente evitar mais perdas para com a Áustria, porque a Áustria entrou em guerra com a França, se ferrou demais. Então, aí, quando a irmã dela vai
para casar com Napoleão e depois volta porque Napoleão foi preso, esta menina acaba sendo alçada como a nova carne do pedaço ali para ser trocada, porque é o que acontece. O casamento que é armado entre ela e Dom Pedro, que naquela época não era ainda primeiro, ela era só o príncipe herdeiro de Dom João VI, quando esse casamento é armado, ele não é armado um casamento por amor. É um casamento dinástico, né? Então, não leva-se em conta o temperamento dos noivos, não leva-se em conta a cultura, que é extremamente diferente entre a corte portuguesa e a corte austríaca, não leva-se em conta vários fatores que poderiam definir um casamento feliz. Porque não interessa se esse casamento será feliz. Este casamento é um casamento dinástico. Ele precisa acontecer para garantir uma série de coisas. Primeiro de tudo, a América estava borbulhando de repúblicas novas. Então, manter o trono português seguro no meio das Américas era uma coisa muito importante. Casar com uma arquiduquesa austríaca iria trazer mais força. Outra coisa, o Brasil era um porto, era um lugar muito rico, em que comércio era muito importante e a Áustria queria isso. A Inglaterra vai meter o bedelho nesse casamento também, e eles vão fazer isso porque eles querem também uma forma de acabar com a escravidão dentro do Brasil, né? Dentro da América. Então, assim, esse casamento, ele na verdade era isso. A Dona Leopoldina era um peão na mão de várias pessoas ali, de vários reinos, não vou nem falar pessoas, de reinos que tinham interesses políticos e econômicos nesta união. Então, não era do interesse de ninguém ou preocupação de ninguém se essa mulher seria feliz ou não, tá? E é muito louco porque, cara, quando você sabe como os costumes da corte portuguesa, você sabia que ia dar merda. Você sabe que vai dar merda. A Dona Leopoldina era uma mulher que tinha certas liberdades, ela podia ir e voltar do teatro quando quisesse. Era uma mulher culta. Essa mulher conhece Goethe, que é o cara que escreveu Werther e Fausto. Ela é a segunda filha de uma dinastia riquíssima, poderosíssima. Riquíssima nem tanto, porque teve muita guerra, mas poderosíssima. E uma mulher altamente católica. Aí ela vai vir para uma corte em que nós temos Dom João VI e Dona Carlota Joaquina em pé de guerra, onde esta tentou dar o golpe no próprio marido. Dona Leopoldina, uma mulher católica que foi criada para obedecer e servir o seu pai, depois obedecer e servir seu marido. Uma corte retrógrada, onde você ainda tinha cerimônia de beijamão, algo que já tinha sido abolido há muito tempo na Europa, de onde ela vem. Uma corte onde você tem intrigas, ela vai sofrer muito com essas intrigas que ela vai encontrar pelo caminho. E nós vamos ter também um Dom Pedro que é um cara altamente machista, escrotaço. Assim, eu peço desculpas ao autor, porque eu senti durante o livro inteiro que ele tentou ao máximo se manter isento e não reforçar pequenas lendas ao redor de Dom Pedro I sobre a forma com que ele tratava a Dona Leopoldina. Mas é impossível, quando você chegar na terceira parte do livro, que é logo depois que eles se tornam imperadores do Brasil, é impossível você simpatizar com esse senhor. Porque, olha, Dom Pedro I, ele não merece nem a alcunha de boy lixo. Dom Pedro I é boy chorume, porque ele é a aguinha nojenta que sai do lixo. Ele mano, sério, é a pior pessoa da face da terra. Ok, Leopoldina tinha lá seus problemas? Tinha. Mas ela é um fruto da criação que ela teve. Dom Pedro I era só um puta de mau caráter. Porque não me venha falar que ele era um cara legal. Ai, mas é porque você tem que... Não, Dom Pedro era um escroto. Ponto. Ele era mega machista, ele não deixava ela ir pra canto nenhum. Então toda a liberdade que ela tinha na corte do pai, ela não vai ter no Rio de Janeiro. Aliás, é muito bizarra a situação, porque ele não deixa ela ir direito no teatro sem ele. Ela não pode fazer nada sozinha. É horrendo. E, ok, o teatro era complicado naquela época. Aliás, é contado nesse livro que o teatro já não era um lugar muito bom.
e José Bonifácio foi assaltado no teatro, pra vocês terem uma ideia. Né? Então, realmente não era o melhor dos lugares. Mas, pô, deixa a menina sair, deixa a menina passear. Não deixava. Aliás, vai existir também aqui nesse livro uma comparação entre Dom Pedro e Napoleão. Napoleão cobria sua imperatriz de joias e vestidos de luxo, enquanto Dom Pedro era um puta de muquirana que não liberava uma grana pra coitada da imperatriz. E imperatriz comprar umas roupinhas novas. Em compensação, na terceira parte do livro, quando a gente tem o surgimento da Domitila, que seria, então, a Marquesa de Santos, a grande amante de Dom Pedro I, ele libera uma fortuna para ela. Ele constrói um palacete para ela. Então, assim, por mais que, sim, Dom Pedro tivesse uma coisa muito legal, que é dar voz à Dona Leopoldina, é impossível você sair dessa biografia achando o cara um cara bacana. Não tem como, cara. Não tem como. Mas não é sobre isso que eu queria falar para vocês. Eu queria deixar muito claro sobre o porquê eu gostei tanto desse livro. A leitura em si não é das mais simples, porque é um livro feito por um historiador. Então você tem, sim, muita citação, você tem muitos documentos transcritos aqui. E para quem está acostumado com um romance biográfico, né, um romance histórico, acaba sendo um pouco entroncada a leitura. Mas é impossível eu não admirar o trabalho que foi feito nesse livro na organização da documentação para criar o retrato da imperatriz e da sua vida. Principalmente quando a gente chega na fase da separação de Brasil e Portugal. Por quê? Aquela menina que a gente passou, sei lá, 160 páginas conhecendo, né, que comia muito quando ficava nervosa, passava mal, tinha diarreia, tinha suores e ao mesmo tempo era muito agarrada com a família, era muito cristã, tinha delírios românticos absurdos que vão fazer com que ela se apaixone perdidamente por Dom Pedro e depois sofra muito por causa disso. Quando chega na fase da independência, essa menina desabrocha. Ela desabrocha como uma autêntica regente. Ela desabrocha como uma líder. A líder da independência brasileira. Ela supera todas as amarras da criação dela, da dinastia que ela representa, e ela se alia ao próprio marido e todas as pessoas que estavam ali vivendo aquele momento, e ela sim toca, muitas vezes sozinha, todos os trâmites que levaram à independência do Brasil. Aliás, tem cartas aqui, depois da independência, onde ela blefa com o pai dela, falando assim, olha, eu gostaria muito que os países europeus entendessem que nós brasileiros agora somos independentes, reconheça o Brasil como uma nação, mas também, se não reconhecer, a gente tem bala de canhão aqui para enfrentar quem vier. Eu acho o máximo isso. Que ela blefa lindamente, tanto com o pai quanto com a irmã. A irmã que eu falo é a Maria Luísa, aquela que foi casada com Napoleão. Enfim, gente, eu amei a experiência desse livro completamente. É uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada a ler. E o que eu amei é isso, é você rever a vida de uma mulher que durante muito tempo foi conhecida só como a coitada, a chifruda da primeira imperatriz, e se tornar, na verdade, uma mulher admirável, uma mulher com um sentido de honra e comportamento e interesse político muito grande, muito forte. É fantástico, é fantástico. É esse tipo de história que eu gosto de ler. E é muito louco porque a gente estava discutindo no Brumas de Avalon, né? Essa coisa da história do homem sendo contada pelo ponto de vista da mulher. Eu senti isso aqui. Eu senti toda a história do Brasil sendo contada pelo ponto de vista da mãe da independência, que é a Dona Leopoldina, né? E infelizmente a gente tem no final do livro, a última parte do livro é uma parte que, na minha concepção, como uma mulher feminista, acaba pesando um pouco, porque a gente tem várias situações ali bem desagradáveis quanto ao triângulo amoroso, que é Dom Pedro I, Domitila e ela, mas nada disso tira o brilho desse desabrochar que eu acabei de ler nessas páginas. Esse livro é fantástico.
fantástico. Eu super recomendo. Se você realmente quer entender sobre a história do Brasil, eu vou ler o Dom Pedro I para ver se eu tiro o ranço. Eu quero muito ler o Dom Pedro II. Porque eu sei que o Dom Pedro II meio que puxou a ela, o temperamento e tal. Eu quero muito ler agora. E eu recomendo muito o canal do Paulo Rezzutti. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o canal direto dele do YouTube, porque, gente, assim, livro fantástico. Ele tem uma moça que faz lives com ele, e se eu não me engano, ela é especialista da Dona Amélia, que foi a segunda imperatriz brasileira. E é super legal quando eles resolvem fazer lives juntos. Gente, assistam, leiam o livro. E olha, depois disso, agora mesmo que eu tô muito afim de ler mais biografias. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.